pessoal, então mais uma aulinha hoje, vamos começar a falar de funções orgânicas oxigenadas. Queria mandar um abraço pro pessoal aí que tá me chamando de náufrago por causa da barba. Tá? Um abraço pra vocês, meu problema se resolve com uma gilete, só pra lembrar. Tá? Bom, chega de besteira, vamos começar a nossa aula falando hoje de álcool, tá? Os álcoois, eles são, digamos assim, numa ordem crescente de dificuldade, seria a primeira função orgânica que a gente trabalha a nível de ensino médio, porque estruturalmente é mais simples, o grupo funcional é mais simples. Que grupo funcional é esse? É o tal do OH. Tem um nome, o OH é a hidroxila, mesma hidroxila que ela estudada lá na química inorgânica, na hora de estudar as bases, tá? Então, o que identifica um álcool? O que é um álcool? Um álcool ele tem um OH ligada, né, uma hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que faz apenas ligações simples. Como exemplo, temos aqui, ó, esse carbono aqui, que é o carbono que faz, que está segurando a hidroxila, só tem ligações simples. Esse também, só ligações simples. Esse carbono também, só ligações simples. Então, esses compostos que eu tenho aqui como exemplo, que eu já vou falar deles, eles são álcoois porque eles têm o OH ligado a um carbono saturado, tranquilo. Inclusive poderia ser uma cadeia fechada, desde que o carbono que esteja segurando lá a hidroxila seja um carbono saturado, tranquilo? Temos aqui depois outros dois casos que eu ainda vou abordar, o tal do enol e o fenol. Mas uma coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, ó, o OH, a hidroxila no caso, certo? Eu coloquei aqui nesse carbono, mas poderia estar nesse, poderia estar no primeiro, certo? Ou seja, eu posso variar a posição da hidroxila. Portanto, esse tipo de função orgânica a gente tem que indicar a posição. O nome ele vai terminar com ol, o ol, digamos assim, ele está sinalizando que tem uma hidroxila nesse composto, né? Porque até então nós conhecíamos, por exemplo, os hidrocarbonetos. Esse daqui é o butano, por exemplo, né? E esse butano termina o nome dele com O porque ele é um hidrocarboneto. Agora não vamos mais terminar o nome com O. No caso dos álcoois termina com ol e isso identifica que no caso que seria um álcool que tem um OH, certo? Então vamos aos nossos exemplos aqui. Tranquilo. Quando eu vejo esse composto aqui, eu percebo que tem 5 carbonos, certo? Onde a numeração vai iniciar pelo lado mais próximo da hidroxila, porque o grupo funcional aqui vai ganhar a preferência. Então, eu tenho ali 5 carbonos e o nome desse composto começa com pente. Nesse segundo momento eu vou colocar o tipo de ligação que tem entre os carbonos. É tudo ligações simples. Então ali, ó, pentano. Agora, tenho um OH no segundo carbono, então esse nome vai terminar com ol. Acontece que eu devo indicar a posição desse OH e ele está no carbono 2. Então ali é pentano 2ol, certo? Assim, ó, talvez você tenha aprendido, né, ou lido em algum livro 2-pentanol. Bom, esse tipo de nomenclatura onde o 2 vem lá na frente ou aqui depois, pentanol 2, isso daí não se usa mais e já caiu em desuso, essa regra já foi ultrapassada, certo? Esse outro composto aqui, ó, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos e eu tenho que numerar a cadeia carbônica principal, não tem ramificação nesse caso aqui. A numeração vou iniciar pela extremidade mais próxima do grupo funcional, então aqui o 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7 e o 8 que é o lado mais próximo. 8 carbonos, oct. Apenas ligações simples entre eles, an. Lá no quarto carbono eu tenho um OH, então octan 4ol. Veja, eu estou dizendo que são 8 carbonos com apenas ligações simples e que no quarto carbono eu tenho uma hidroxila. O nome fica completinho assim, certo? Imagina o problema de eu escrever isso daqui, ó. Por exemplo, octanol. Quando eu digo oct, eu estou dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. O an, só ligações simples. Aí o ol eu estaria dizendo que tem uma hidroxila, mas não estou dizendo onde. Então poderia estar em várias posições aqui, poderia estar nesse. Veja como é problemático, né? A gente tem que indicar a posição da hidroxila. Bom, esse terceiro exemplo aqui, eu coloquei um álcool que tem uma ramificação. Aí eu vou te perguntar o seguinte. No caso dessa cadeia principal, a cadeia principal está aqui, ó, né? A cadeia principal ela tem o grupo funcional junto ali dentro dela. Não vai achar que aquele grupo funcional está
digamos assim, é mais uma ramificação, porque não é. Agora eu pergunto para ti o seguinte, por onde será que eu vou numerar? Pelo lado que inicia, né, no caso mais próximo, pelo carbono mais próximo da hidroxila ou da ramificação? Aí é mais um momento em que assim, ó, eu não quero que o aluno decore isso daí, eu quero que ele analise. Quando tu olha para esse composto, o que ele é? Ele é um álcool ou ele é um hidrocarboneto? Ele é um álcool. Por que ele é um álcool? Por causa da hidroxila ou por causa da ramificação? Por causa da hidroxila. Então a hidroxila, nesse caso aqui, é o que dá identidade ao composto. Portanto, é a parte mais importante, portanto, é por ali que eu vou começar a numeração. Então, um grupo funcional, veja bem o que eu estou dizendo, um grupo funcional sempre vai ser mais importante do que uma ramificação no quesito numeração da cadeia principal, certo? Um OH pendurado, um dupla O, aquele C dupla O, OH, bom, sempre que tiver um grupo funcional, independente de qual for, ele vai ser mais importante que uma ramificação no critério de numeração da cadeia carbônica principal, certo? Então assim, ó, aquela cadeia carbônica principal, a principal aqui, ela é de 6 carbonos, eu vou botar aqui, ó, 6 carbonos, com apenas ligações simples entre eles, certo? E no carbono 2 da cadeia principal, eu tenho um OH, então hexan 2O. O que está faltando eu colocar antes do nome da cadeia principal? Aquela ramificação lá, a posição e o nome dela. Então, a posição e o nome da ramificação. Agora está lá certinho o composto. Lembrando, né, daquela aula de ramificações lá dos hidrocarbonetos ramificados, onde eu falei que primeiro falamos das ramificações, depois falamos da cadeia principal. Certo? Existem também os álcoois de cadeia fechada, né? Vamos pegar, digamos, um ciclo aqui, ó, de 5 carbonos, vamos pendurar aqui uma hidroxila. Bom, sem hidroxila, né, no caso assim, sem hidroxila seria um ciclopentano, né? Só tapar a hidroxila aqui, sem hidroxila seria um ciclopentano. Com hidroxila vai mudar a terminação, passa para ol. Aí tu fala assim, tá professor, mas tu estava indicando a posição do OH antes, agora tu não está indicando por quê? Porque o ciclo ele não tem extremidades e eu diria que esse carbono aqui é o número 1. Se eu montasse o ciclo hexano de novo, né? Digamos, botando a hidroxila aqui, esse não seria o carbono número 1? Então, né, no caso, não preciso dizer aqui um ol, porque todos os carbonos aqui eu vou sempre estar iniciando a numeração, pelo carbono que segura o grupo funcional. Então eu cairia sempre no 1, e aí eu ficaria sempre, não sei o que, um ol, não sei o que, um ol. Então não há necessidade porque ficaria repetitivo. Tranquilo? Agora o seguinte, ó. Os álcoois mais importantes. Creio eu que toda e qualquer pessoa que tenha um mínimo de vida social, já tenha saído na rua, já deve ter ouvido falar na palavra etanol, né? Que é o álcool combustível, que inclusive é o álcool para limpeza, é o álcool que tem nas bebidas alcoólicas, são todos eles a mesma molécula, certo? O etanol, vamos montar a sua estrutura, né? Et quer dizer que é 2 carbonos, são 2 carbonos, então o an quer dizer que são ligações simples entre eles, então só tem uma ligação entre carbonos e ela tem que ser simples, está lá já. E o ol quer dizer que tem um OH. Ah, professor, mas não falou onde que está o OH? Bom, se for nesse carbono vai ser o carbono 1, se for nesse carbono vai ser o carbono 1 também, então não faz diferença. O etanol é essa molécula aqui, que daí teria mais esses hidrogênios aqui que eu estou colocando, que é para completar a valência do carbono, né? Que é o famoso C2H6O. Esse é o etanol, certo? O metanol também é um composto um tanto quanto importante, é um álcool que também é utilizado como combustível, só que é um combustível de alta performance, é o combustível utilizado na Fórmula Indy, por exemplo, né? Aqueles carros que vão a mais de 300 km por hora e tal. Então, esse daqui é o metanol, que é também escrito assim, ó, CH3OH ou CH4O.
Esse daqui também é conhecido também não como C2H6O, mas como C2H5OH, certo? E ainda tem o álcool isopropílico. Quem conhece álcool isopropílico é o pessoal que lida mais assim com informática, com placas eletrônicas, esse tipo de coisa. O que é o isopropil? O isopropil é aquela ramificação onde são 3 carbonos e pendurado pelo carbono do meio. O álcool isopropílico seria a hidroxila segurando, né, sendo segura pelo a hidroxila sendo segura pelo isopropil, que é esse daqui. Certo? Botando aqui os hidrogênios. Então seria C3, H temos 3, 6, 7, 8, H8, O. Certo? Esses são os álcoois principais aqui que a gente, digamos assim, seria interessante a gente conhecer até de cabeça, já conhecê-los de cor, né? Aprender que o etanol, o metanol e o álcool isopropílico são aí são 3 compostos que eles podem aparecer no enunciado, por exemplo, de uma questão, e o próprio enunciado não fazer menção nenhuma à estrutura deles, apenas colocar o nome e já, digamos, pedir para que tu conheça essa estrutura sem falar nada, sem dar nenhuma dica a respeito da estrutura deles, tá? Bom, agora eu vou falar daqueles outros casos ali que eu tenho em asterisco, lá no canto do quadro, que seria o enol e o fenol. Bom, o enol, né, o ol está ali pelo mesmo motivo do álcool, né, que é a hidroxila, e o en significa o quê? Ligação dupla. Ou seja, é um tipo de álcool onde a hidroxila está ligada a um carbono insaturado através de ligação dupla. Ou seja, tenho aqui um hidrocarboneto, certo? Então eu vou agora colocar um OH aqui nesse carbono. E ainda vou botar uma ligação dupla. Isso daqui não é um álcool. Não é um álcool porque esse carbono aqui, ele não é um carbono saturado. Então ele é um enol. É um carbono que faz uma ligação dupla. Então o nome desse composto aqui, vamos botar a numeração 1, 2, 3, 4, 5, 6. Começa com X. Lá no carbono 2, entre o 2 e o 3, tem uma dupla. No 2 tem uma dupla. Certo? E no próprio carbono 2 tem um OH. 2 em 2O. Fica meio, digamos assim, meio estranho, meio feio o nome, mas é assim mesmo. Ah, professor, mas por que tu não disse só 2 enol, vocês estão no mesmo lugar? Pois é, eu até entendo a tua dúvida, só que é o seguinte, ó. Pense no seguinte. Vamos olhar esse composto aqui, ó. Essa estrutura, eu deveria iniciar a numeração por esse lado, que é o lado mais próximo da hidroxila, que é o grupo funcional que continua sendo hidroxila, a prioridade ainda é para ela. Então, oct, porque é um composto de 8 carbonos, entre o 3 e o 4 tem uma ligação dupla, vai o número menor, então é 3 em. Só que nesse caso aqui, ó, a posição da hidroxila não é a mesma posição da ligação dupla, que foi o que aconteceu aqui. Aqui é tanto a ligação dupla quanto a hidroxila estavam no mesmo lugar. Aqui não, aqui eu tenho a ligação dupla no carbono 3 e apenas no carbono 4 é que está a hidroxila. Então ficou em posições diferentes, então a gente tem que indicar, tá? Porque pode aparecer isso. Então, esses dois casos aqui, os compostos pertencem à função orgânica enol e não à função orgânica álcool, tá? Então, aquele tipo de questão que eu vou trazer mais pra frente, tá? Eu pretendo trazer algumas questões de vestibular para você, pra gente identificar os grupos funcionais e tal, mas é só depois que a gente aprender alguns grupos funcionais, certo? Então aquelas questões que cobram que tu saiba quais grupos funcionais tem lá na estrutura, isso aqui é um pega-ratão muito forte, tá? Muito forte, porque, digamos, tem lá uma estrutura mais ou menos assim,
aí a questão fala, né, um enunciado da questão, fala alguma coisa sobre o composto, aí lá nas alternativas fala assim, ele é um composto que apresenta um anel aromático e pertence também à função orgânica álcool. Muita gente se atira nessa alternativa e acaba errando porque ele é sim aromático, mas ele não pertence à função orgânica álcool, porque ele não está respeitando o fato de o OH estar ligado ao carbono saturado. Portanto, isso daqui seria o tal do enol, tá? Falando do outro, o que seria o outro? O fenol também tem OH, também tem hidroxila, só que é ligado agora em um outro tipo de estrutura. O fenol é quando o OH, no caso, né, ele está ligado a um composto aromático, certo? Então, se o OH estiver ligado a um composto, né, uma cadeia carbônica aromática, um carbono de anel aromático, aí é o que a gente chama de fenol. O exemplo mais difundido dos fenóis é esse composto aqui que recebe o próprio nome de fenol, né, que seria o benzeno aqui no caso com o OH do lado de fora. Isso daqui também receberia o seguinte nome, ó, bem menos comum, porém existe, tá? Seria o hidroxibenzeno, o hidroxi ligado ao benzeno, certo? Quando a gente quer dizer que tem uma hidroxila ligada em algum lugar, a gente pode dizer hidroxi, e aí seria, digamos assim, o hidroxi como uma ramificação ligado à cadeia do benzeno. Mas esse nome aqui, ele é, digamos assim, bem menos possível de aparecer. O mais certo de aparecer seria o próprio fenol. E aqui vai dar margem, por exemplo, quando tiver um fenol ramificado, vai dar margem para aqueles termos lá que eu falei na aula de hidrocarbonetos ramificados, que seria orto, meta, para. Por exemplo, aqui, ó. Aqui tem metil no fenol. Essa posição aqui, ó, é de 1:3, ou seja, tem um carboninho de intervalo. Então isso aqui é meta. Eu chamaria isso daqui de meta-metil fenol. Lembra? Né? Se eu tivesse pendurado o carbono não na posição 3, mas aqui na posição 4, por exemplo, né? Opa, o 4 seria aqui. Né? Esse metil aqui na posição 4, o que ia ser? Não ia ser mais meta-metilfenol, seria para-metilfenol. E assim vai. Tá? Não vamos ficar explorando muitas exceções. Então, lembrando o seguinte, tá lá a cadeia carbônica. Se ela tiver hidroxila, não se atire achando que é álcool. Cuida. Se o carbono que está segurando o OH for saturado, tá, beleza, esse aqui sim é um álcool. Agora, se o carbono que estiver segurando a hidroxila tiver uma ligação dupla, cuidado, aquilo ali é um enol. E se o carbono que estiver segurando o anel aromático for, se o carbono que estiver segurando a hidroxila participar de um anel aromático, né, tipo isso daqui, aí é do tipo fenol, beleza? Eu já ia encerrar a aula aqui, mas eu vou falar de mais um exemplinho que é passível de aparecer. Lembram da cadeia do naftaleno? Naftaleno é aquela cadeia que parece dois benzenos grudados, mas não são dois benzenos porque um benzeno tem 6 carbonos e ao todo aqui são 10 e não 12. Então, temos aqui o naftaleno, tá? Veja o seguinte, esses carbonos aqui, ó, que eu estou fazendo a bolinha em preto, aqui, esses carbonos aqui eles recebem um nome, são os carbonos alfa do naftaleno, tá? Esse aqui é alfa, esse é alfa, esse é alfa, esse é alfa. Agora, esse daqui e esse daqui, esse daqui e esse daqui são os carbonos beta, que eu vou fazer em vermelho aqui, tá? Beta, 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 beta. Ou seja, eu posso ter dois tipos de fenóis aqui, ó.
Se eu tiver o OH ligado num carbono do tipo alfa, nós chamamos de alfa-naftol, certo? Se nós tivermos o OH ligado num carbono lateral, assim, tipo esse daqui, ó, o OH aqui nesse tipo de carbono, nós chamamos de beta-naftol. Deve estar pensando assim, meu Deus, que desgraça, quanta coisa para decorar. Só que assim, ó, o que eu lembro, pra mim, na minha cabeça, assim, né, já não é muito certa por ter feito química, mas eu lembro que o alfa eu lembro do A de acima e abaixo. Então quando eu lembro da estrutura do naftaleno, né, quando eu lembro da estrutura do naftaleno, eu lembro assim que os carbonos que eu tenho acima e abaixo são os de posição alfa. E os demais, no caso, são os beta, né? Eu acho que sempre uma frasezinha desse gênero, assim, um truquezinho é válido para decorar. Então fica aí hoje, né, a primeira aulinha das funções orgânicas oxigenadas, onde a gente falou de álcool, enol e fenol, certo? Qualquer dúvida poste aí nos comentários que eu vou fazer o máximo aí para poder sanar todas elas, certo? Não esqueçam de clicar aí no curtir pra gente, compartilhar no Facebook, mostrar para os colegas aí de aula, para o pessoal do cursinho. Um grande abraço e até a próxima. Feito!